Todos os dias, profissionais talentosos assumem responsabilidades, entregam resultados dentro das empresas e fazem a diferença nas organizações. Ainda assim, muitas vezes, eles não são reconhecidos, não têm o espaço que merecem e a questão financeira, o salário, também não acompanha. Esse é um tema que incomoda muita gente e é o tema central aqui do episódio de hoje, porque muitas pessoas competentes continuam invisíveis no mercado de trabalho. Fique com a gente porque o programa de hoje está imperdível. Seja muito bem-vindo ao episódio de número 10 do podcast Inteligência Profissional. Que bom ter você com a gente aqui. Eu sou Juliana Giongo, sou jornalista, produtora do programa e estou aqui junto com o Erno Menzel, que é palestrante, escritor, idealizador desse conceito da inteligência profissional. Que prazer estar contigo mais uma vez, Erno. Tudo bem? Prazer, Juliana. Tudo bem contigo? Tudo certo, tudo ótimo. E a gente está aqui para trazer mais um programa cheio de insights, cheio de ideias muito boas para você já aplicar na prática aí do seu dia a dia, na sua vida profissional e já começar a sentir os primeiros resultados, né, Erno? É Exatamente. Possível, né? Com certeza, claro que é possível. Só não vou prometer que é fácil, mas é possível. Já temos aí, estamos no 10º episódio. Se você maratonar, pega aí um fim de semana, maratona esses episódios que eu tenho certeza que eles vão agregar muito na sua vida, na sua trajetória profissional, na sua jornada de crescimento. Erno, hoje a gente vai falar de um tema, né, que é a dor de muitas pessoas. Por que pessoas competentes muitas vezes são invisíveis no mercado de trabalho e talvez essa seja a sua dor aí, você que está nos acompanhando agora. O que acontece, Erno, com isso tudo, né? Competência e reconhecimento nem sempre andam juntos, né? Por quê? Nem sempre andam juntos, né? Porque algumas pessoas, elas têm medo do protagonismo. Então, elas desenvolvem competências, entregam muito, mas elas acabam não se mostrando, não se apresentando da forma que deveriam, até por medo desse posicionamento, de assumir o protagonismo, né? Então, esse é um dos motivos, né? Entre outros, né, Juliana, crenças de que, olha, se eu me posicionar, se eu falar, se eu apresentar os resultados que eu estou produzindo, que eu estou gerando, muitas vezes eu posso ser julgado de uma pessoa arrogante, de uma pessoa prepotente, eu não vou ser humilde. Então pode ter a ver com crenças desse tipo. Sim. Também. Ou até mesmo algumas situações onde não tem esse tipo de crença, mas a pessoa ela não se comunica, ela não comunica os resultados da forma... O problema é de comunicação, né? Outra questão que pode acontecer, Juliana, outro tipo de situação, é a pessoa não ter consciência do valor que entrega. Ela entrega muito, trabalha muito, ela é competente, mas ela não vê valor. E se eu não vejo valor, como é que eu vou mostrar esse valor para outras pessoas, né? Então, ou até mesmo pode ser falta de estratégia mesmo, estratégia de desenvolvimento da minha carreira, de construção da minha carreira. Sou competente, até posso ter uma boa comunicação, mas eu não olho para isso, eu não penso que isso seja importante, e aí muitas vezes eu sou aquele que, talvez você se identifique com isso, que resolve, que assume, que entrega, que faz, que acontece, mas que no momento de ter mais trabalho, mais demanda, mais problema para resolver, você é lembrado, mas talvez naquele momento de ter a oportunidade, isso não acontece com você, ela não chega até você e nesse momento você não é lembrado. Olha só, o Erno começando aqui já com tudo, né, Erno? Essa questão de fazer um bom trabalho. Eu saber que eu faço um bom trabalho e entregar esse resultado, mas também não ter essa percepção, você está nos trazendo então que só isso não basta. Só isso não basta, né? E por muito tempo, né, Juliana, se acreditou, e muitas pessoas ainda acreditam, não, se eu fizer um bom trabalho, tudo que eu preciso fazer é um bom trabalho. Alguém vai perceber. Um dia, algum momento, vai ser percebido.
E isso tem até uma certa verdade nisso tudo, mas ali tem uma armadilha também. Qual é essa armadilha? Essa armadilha é o estar, daqui a pouco não, as coisas elas se tornaram tão velozes, tão dinâmicas hoje em dia que não se tem mais esse tempo para até que as pessoas percebam. Muitas vezes até mesmo assim, Juliana, se olhar um pouco mais para o passado, as pessoas elas ingressavam em determinada empresa, equipe, conseguiam um determinado emprego, assumiam uma função, ficavam lá 10, 20, 30 anos, muitas vezes se aposentavam ali. Então, realmente, parece que a percepção do tempo era diferente e talvez neste espaço de tempo Perfeito. Alguém percebia, mas hoje as coisas são... talvez nesse tempo a equipe nem vai mais existir, talvez ela existe, mas ela mudou totalmente a configuração, a forma. Então as coisas acontecem de forma mais rápida. Se não tiver uma estratégia para que o teu trabalho, os resultados que você entrega, o valor que você entrega, apareçam em um espaço de tempo menor, então não dá para continuar acreditando nas mesmas coisas se a realidade mudou. Erno, mas a gente tem também, eu gostaria de trazer e fazer essa pergunta, a gente tem muitos maus exemplos de pessoas que se vendem e que não sustentam aquilo. E aí as pessoas boas que entregam, olham para isso e pensam, bom, eu não quero ser assim, eu vou entregar o meu resultado, mas também se ela se cala, como é que é isso? Tem muitos maus exemplos, você percebe isso no mercado? Com certeza. Então, os dois extremos, os extremos dificilmente são lugares interessantes para se ficar, né? Então, de um lado, a pessoa que quer mostrar algo que ela não faz, que ela não tem, que ela não é, que é a partir de uma narrativa, né? Construir, não, eu sou um profissional assim, minha entrega é desse jeito. Então, tem esse exemplo negativo que faz realmente com que muitas pessoas... não, eu não quero ser um desses. Eu não concordo. Meus valores, meus princípios não estão alinhados com isso. E, de fato, nem os meus. Agora, também não posso ir para o outro extremo, de eu entregar e eu jogar essa responsabilidade para outras pessoas que elas precisam perceber. Mas muitas vezes estão tão ocupadas, né, que elas não vão conseguir, por mais que elas não tenham a intenção, muitas vezes, de não enxergar. Então, nós precisamos facilitar isso. Mas, de fato, esses maus exemplos, eles podem influenciar nesse sentido, de fazer com que muitas pessoas não queiram se manifestar, porque eu não quero ser igual àquele ali, eu não quero ser igual a fulano, eu não quero parecer aquilo que eu não sou, e não é disso que eu estou falando, de querer parecer o que você não é, mas sim de mostrar o que você é. Erno, agora conta pra gente, tem maneiras de eu apresentar o meu trabalho, mostrar o que eu estou fazendo sem desprezar o trabalho de alguém e sem parecer arrogante ou algo nesse sentido? Como é que se faz? Na verdade é isso que deve acontecer. Você apresentar o que você faz, o que você resolve, o que você resolveu, o valor que você entregou e sem, logicamente, desfazer o que os outros fizeram, que sem querer passar por cima, sem passar por cima de ninguém. É justamente esse o caminho, porque muitas vezes as pessoas elas têm usam dessa falsa humildade, né? Não, eu ajudei a fazer, eu fiz eu sou um dos, né? Eu contribuí com alguma coisa, né? Mas na verdade, às vezes aconteceu que você fez algo muito importante, que você virou uma chave, que a tua atuação evitou o retrabalho, facilitou a vida das pessoas, facilitou o trabalho dos outros. Então, qual é a dificuldade? Que problema tem de você falar de algo que você fez? Você participou desse projeto importante, você fez a tua parte nisso, e muitas vezes as pessoas diminuem isso. Não, eu estava junto ali, eu ajudei a fazer alguma coisinha. Isso é uma falsa modéstia. É uma falsa modéstia, exatamente. Então, é evitar de ir para os extremos. Querer falar daquilo que você não fez, mas também não deixar de apresentar aquilo que você fez. Certo. Então, quando a gente pensa de novo no extremo lá, é melhor falar ou é melhor fazer? Então, tem um ponto de equilíbrio aí no meio disso. Qual é a sua opinião sobre isso? É melhor falar ou fazer? Eu acho que você deve fazer, né? Mas falar daquilo que você faz, daquilo que você fez.
Então, esse equilíbrio é que, de fato, é o posicionamento, né? Uhum. Posicionamento correto. E tem algum perfil profissional que, no teu entendimento, está mais correndo o risco de se tornar realmente invisível nas organizações? Eu acho que aquele profissional que ele foca muito na parte técnica, na competência técnica. Eu bato muito nessa tecla, Juliana, porque esse perfil, esse tipo de profissional que acredita que apenas a competência técnica vai resolver, eu não preciso desenvolver a minha comunicação, eu não preciso desenvolver a minha capacidade relacional, eu não preciso manter relações estratégicas, buscar relacionamentos estratégicos, me conectar com outras pessoas, participar de conversas importantes, de momentos importantes, de tomada de decisões. Não, eu tenho que cuidar aqui do meu quadrado. E esse quadrado, é uma bolha que estourou. Em muitas situações já deveria ter estourado. Você sim precisa buscar, sim, a tua base técnica, essa é a tua base profissional. Mas tem muita coisa além disso. Então, esse perfil que ainda está olhando para a qualificação técnica apenas, ele está fadado, né, ao esquecimento, a ser ignorado. E aí, muitas vezes, esse é o profissional que vai ser procurado naquele momento que tem mais trabalho, mas não nos momentos onde tem novas oportunidades. Perfeito. E o quanto a comunicação influencia nisso tudo, Erno? Na percepção que as pessoas, que os nossos chefes, os nossos líderes têm sobre nós e sobre a nossa entrega? A comunicação é parte fundamental, que é onde, de forma clara, eu consigo mostrar, eu consigo expressar, eu consigo fazer com que as pessoas enxerguem, conheçam exatamente aquilo que eu estou fazendo. E eu não estou falando de falar muito, de ter que falar muito a toda hora, estar falando, mostrando o que é que você faz, mas ser estratégico, enfático e mostrar aquilo que realmente importa. Falar daquilo que realmente importa, fazer as perguntas certas, né? Então, não é uma questão, muitas vezes, de quantidade, o quanto falar, mas é da relevância daquilo que você fala. Então, quando eu falo sobre aquilo que realmente importa, aquilo que realmente é relevante, com as pessoas certas, então esse ajuste, essa comunicação que precisa acontecer. Não precisa ficar toda hora fazendo propaganda de si mesmo, não é isso. Porque aí sim, eu estou querendo vender uma imagem daquilo que eu não sou, daquilo que eu não faço, mas a ideia é justamente você mostrar, não é nada disso, de querer criar uma imagem, mas simplesmente de você mostrar a tua imagem. Então, a comunicação é parte fundamental disso tudo. Perfeito. Agora, tem uma linha tênue aí entre a visibilidade e a autopromoção, né? Exatamente. A gente queria que você trouxesse uma dica, por exemplo, talvez um exemplo prático para as pessoas já olharem para o seu dia a dia e visualizarem isso, né? De como se autopromover, mas no sentido positivo da coisa, né? Como encontrar uma brecha no dia a dia para mostrar o que eu estou fazendo. Eu acho que quando nós temos assim estratégia de onde eu quero chegar como profissional, que tipo de profissional eu quero ser, que tipo de oportunidades eu quero ter, eu tenho que ter primeiro essa clareza. E tendo essa clareza, o que eu estou fazendo e da forma que eu estou me comunicando hoje, que eu estou me posicionando, que eu estou mostrando a minha imagem, quem eu sou, o que eu faço, que valores eu entrego, será que eu estou conseguindo passar essa ideia? Será que eu estou conseguindo com clareza fazer isso? Eu estou conseguindo comunicar aquilo que eu faço? Eu estou exagerando? Eu estou passando do limite? Onde é que eu estou faltando, né? Que eu deveria falar mais, deveria expressar minhas ideias, deveria me posicionar. Então, essa identificação, se eu estou pecando pelo excesso ou pela falta, então é importante a gente observar isso e fazer esse ajuste. Porque a comunicação, Juliana, ela é parte fundamental e ela é do nosso dia a dia, e não só aquilo que eu falo comunica. Mas é eu conseguir mostrar, né? Mostrar, envolver,
eu pedir feedback, enfim, então é uma questão assim que a gente precisa tornar ela do nosso dia a dia, não é em algum momento. A comunicação, por exemplo, eu não é chegar, procurar a Juliana, agora eu vou contar para ela, vou mostrar para ela tudo o que eu faço, tudo o que eu fiz, o valor que eu entrego, mas é no dia a dia eu estar próximo das pessoas e de uma forma sutil e de uma forma autêntica. Por exemplo, se eu converso com as pessoas, me mostro interessado. Bom, esse me mostrar-se interessado, eu não preciso dizer, olha, eu estou interessado. Mas sim, por eu estar interessado, eu estou comunicando isso, que eu estou interessado. Então, a comunicação, muitas vezes, não é só eu dizer, né, eu ter uma narrativa, mas eu usar da comunicação de outras formas. Perfeito, perfeito. Agora, o que a empresa perde, de que forma que as organizações perdem e o que elas perdem quando elas tornam os seus talentos invisíveis ou quando essas pessoas não são muito bem aproveitadas? Eu acho que ela perde em resultado, perde em clima, em ambiente, perde em produtividade, ela perde nos mais diversos sentidos, né? Você tem um recurso, está disponível, esse recurso está dentro da empresa, dentro da organização, e você não utiliza ou subutiliza, né? Você está deixando de faturar, inclusive, de prosperar, de evoluir, né? E de ter resultados. Diante disso que tu traz, Erno, me parece que uma chave aí está em realmente comunicar. Para mim, agora você falando assim, essa questão de que lá atrás, quando a gente fala da geração X, as gerações anteriores que ficavam longos anos no trabalho e que acabava se percebendo até pelo tempo de convivência, né? E que hoje não se tem mais esse tempo, e parece que aí é uma grande chave, é uma grande virada, porque o tempo que permanece nas organizações, 2 ou 3 anos, às vezes 5 anos, já é considerado um tempo grande, né? E o teu líder nem sempre vai conseguir acompanhar toda a tua entrega. O que você diria? De que forma que, por exemplo, cada um que está agora nos acompanhando pode chegar para o seu líder, combinar de repente com o líder, se não tem isso de forma tão espontânea, mas relatórios diários ou uma coisa que não seja engessada, mas que você consiga reportar para o teu líder essa tua entrega. Você avalia que são ferramentas que podem ajudar nesse sentido? Com certeza. E o que você está falando aí, Juliana, é feedback, né? Feedback contínuo. E esse feedback contínuo, esse contato, essa interação é uma forma, na minha visão, assim, adequada de comunicação, de fazer isso. E até você falava, né, que normalmente hoje as pessoas não ficam mais tanto tempo na organização. Talvez o teu caso seja diferente. Você está há muito tempo, talvez tenha a pretensão e vai ficar muito tempo, mas provavelmente as pessoas que estão ao teu redor, talvez elas não fiquem. Então, você teria tempo para demonstrar isso. Agora, quem está no comando, quem está na tua liderança, quem trabalha junto com você, talvez não fique esse tempo todo. Por isso que nós não temos esse tempo. Ou por minha causa, por sua causa, ou por conta das outras pessoas que participam do processo. E aí, sempre que troca o líder, isso. Você tem que começar de novo a mostrar o teu trabalho. Tem que começar a construir tudo de novo. E aí a questão sim, eu acho que essa estratégia, que você sugere, Juliana, ela faz todo sentido. De relatório, de troca, de pedir feedback, de dar satisfação, prestar conta daquilo que você faz e perceber e questionar se é isso mesmo, se teria que ser algo diferente. Então aí você tem certeza que as pessoas estão percebendo o que você está fazendo, estão percebendo também o teu interesse que você demonstra. E outra coisa, Juliana, que eu percebo assim, que muita gente tem dificuldade, não é nem só na comunicação, mas é em perceber o próprio valor que entrega. Então, por mais que eu saiba comunicar, mas se eu não percebo, se eu não tenho clareza sobre os valores, o que eu gero, o que eu entrego, o resultado que eu dou, nem que eu tenha boa comunicação, eu não consigo. Então, a dificuldade que é de olhar
para nós mesmos, nós nos enxergarmos. Eu costumo falar o seguinte, eu nunca vi meu próprio rosto, imagino que você também não viu, a não ser pelo espelho. Mas a autoobservação, ela é um processo bem difícil. E que nesse caso ela se faz necessário. E muitas vezes esse equilíbrio, como você fala, né, tem uma linha tênue aí entre o exagero e a falta na comunicação, nós podemos identificar muitas vezes nas outras pessoas, na reação dos outros. Porque tem aquele que quer mostrar o que não faz, que fala muito, que muitas vezes fala muito além do necessário, e as pessoas e elas não percebem que as pessoas começam a se afastar. E tem aquele que também ele deveria se posicionar, ele deveria assumir esse protagonismo, assumir o que ele faz, a diferença, enfim, querer saber também o que é que falta, o que é que ele não faz, e que isso poderia fazer toda a diferença, né? Imaginando esse profissional atuando dentro de uma empresa, aquele que pede feedback, que vai lá, que mostra, que faz, que realmente realiza, né, entrega resultados e que consegue comunicar isso, esse profissional, Erno, ele vai puxar a régua para cima de todo o grupo, não tem isso? Ele vai criar parâmetro, né? Vai ser um parâmetro para comparação, porque e acaba assim, talvez sendo interpretado até em algum momento de forma negativa, equivocada, mas ele pode ser um modelo para os demais também, né? Então não é porque um sobe a régua que ele cria um ambiente, por exemplo, ele pode criar um ambiente mais desafiador, mas não negativo. Porque se a régua sobe, a exigência sobe e os demais, eles precisam evoluir para alcançar essa régua, a evolução está acontecendo. Pode acontecer isso, justamente. E até um certo desconforto inicialmente Sim. da equipe pode acontecer? Exatamente, pode acontecer. Então, a pessoa que também, que ela quer evoluir, ela tem que estar preparada para enfrentar esses desconfortos, é isso? Sempre que o profissional se destacar, né, ou sempre é exagero. Okay. Mas na maioria das vezes, quando alguém se destaca, ele de alguma forma vira alvo. Nem todo mundo vai gostar disso. Nem todos vão ter essa mesma atitude, esse mesmo tipo de comportamento e de atitude, de melhorar também, de evoluir também. Então tem aquele que prefere torcer para que o outro, ou fazer alguma coisa para que o outro não cresça, ou cresça menos, porque aí vem a comparação, né? Eu estou aqui e eu não estou afim, não estou disposto a pagar o preço, a fazer o que o outro está fazendo para crescer, e muitas vezes pode vir algum tipo de oposição. E aí a gente precisa aprender a lidar com isso também. E aí se usa o que para lidar com isso? Se usa, mais uma vez, inteligência emocional, a capacidade de entender o que o outro está fazendo, a estratégia inconsciente, lógico, é inconsciente. Toda estratégia negativa é inconsciente, né? Porque se a pessoa tivesse consciência do que ela estava fazendo, do que ela estaria fazendo, do que ela está fazendo, ela não faria algo negativo, né? Ela montaria uma estratégia para ela se desenvolver. Então, para lidar com isso, primeiro eu tenho que entender que é uma estratégia inconsciente, do outro é uma forma reativa de combater, e eu vou precisar, claro, me proteger, me blindar, mas antes de tudo, compreender que as pessoas nem todos estão nesse mesmo nível, nem todos têm esse mesmo entendimento, e eu vou precisar lidar com naturalidade, claro, me proteger, me blindar disso tudo, e me posicionar mais uma vez, estabelecer limites, enfim, seguir minha vida. Por isso que você trazia lá no comecinho desse episódio que muitas vezes essa ocultação, né, até inconsciente do que se faz, é uma forma de se proteger e é uma forma de, né, por que a gente tem medo da luz? Porque o protagonismo, ele custa algo, né? Isso que você traz. Tem um lado positivo e um lado negativo. Exato. De ser protagonista? Sim. Eu não diria que tem um lado negativo, ele tem um preço a pagar, ele tem um desafio. Porque muitas vezes não é simples e não é barato, né? Você tem um custo. Eu me apresentar, né? Assumir uma responsabilidade, eu assumir um papel, isso aí tem um preço.
E muitos não estão dispostos a pagar, por isso que tem capacidade, tem potencial, mas na hora de até, olha, ensaia, não, agora eu vou fazer diferente, agora em diante eu vou me posicionar, eu vou me apresentar, eu vou quebrar esses paradigmas aí, na hora vem a autossabotagem, vem o não merecimento, aí tem uma série de questões ocultas aí que podem estar atuando, e quem realmente quer se desenvolver precisa olhar para isso. Por que eu não estou tendo a coragem? Por que eu não estou tendo a atitude? Por que eu não estou conseguindo enfrentar isso? Então tem questões internas a serem enfrentadas, tem medos, resistências, crenças limitantes e muita comparação. Eu estou muito preocupado com o que os outros vão falar, com o que os outros vão pensar. E aí eu prefiro me manter no anonimato, eu prefiro me manter aqui naquela falsa ilusão de que não, um dia as pessoas vão perceber, alguém vai notar, alguém vai me valorizar. Pode ser que isso aconteça, mas também pode ser que isso não aconteça. E aí se perde um pouquinho do sentido nerno, porque a gente veio para essa terra, né? Eu acredito, exatamente, né? Para se expressar, né? Você já dizia isso em outro momento. Cada um ocupar o seu lugar, né? Que não é ser melhor, não é ser mais, não é... Mas é cada um fazer a sua parte, ocupar o seu lugar nesse processo todo. E todos vieram aqui para ser protagonistas. Uhum. Perfeito. Agora, Erno, tem também a questão das empresas. Vamos imaginar assim, já que as empresas têm muito a perder também quando elas não jogam luz, né, sobre os talentos e não valorizam e reconhecem e colocam em posições de destaque as pessoas que têm capacidade e talento para isso. Agora, como que as empresas podem começar a fazer um caminho inverso disso tudo e começar a ter olhos, voltar a ter olhos para os talentos e para as pessoas certas e dar esse reconhecimento, né, identificando esse talento? Como que pode acontecer esse movimento? Essa é uma pauta já presente, né, Juliana, em muitos lugares, muitas empresas já estão... Suas lideranças, né, já olhando para isso. Porque hoje se fala assim de tratamento humanizado, de entender a pessoa, querer conhecer um pouco melhor quem é a Juliana, quem são as pessoas, quais são as suas capacidades, o que é que poderia, né, essa pessoa ter para contribuir, para entregar, que ainda não está desenvolvido, potenciais, enfim. Então já tem muita gente olhando para isso, mas nós precisamos ainda evoluir, avançar bastante nesse sentido. E tem a ver com preparação das lideranças para isso. Primeiro, para enxergar isso. Porque muitas vezes quando o líder enxerga, ele identifica, olha, o fulano aqui tem potencial, o fulano aqui ele tem nem só potencial, ele já tem competência, ele tem capacidade, ele entrega. Só que ele não está conseguindo explorar isso, ele não está conseguindo expressar, ele não está comunicando, não está assumindo. E ele poderia se desenvolver, e esse desenvolvimento dele levaria ao desenvolvimento da organização, enfim. Então, eu acho que precisa muita preparação ainda dos gestores, dos líderes, para que possam ajudar nesse processo. E o que tende a acontecer quando a pessoa não tem a visibilidade que ela espera que tenha? O que é que tende a acontecer é que mesmo que a pessoa não tenha uma estratégia, que ela não busque efetivamente um espaço diferente, um nível diferente, oportunidades diferentes, ela pode não ter isso como estratégia definida de fato, mas lá no fundo todos têm expectativa. Tem expectativa de crescer, de ser convidado para isso, de receber, né, oportunidades, de ser promovido. As pessoas têm, mesmo que assim não decidido, de forma clara, expressa esses objetivos, mas as pessoas têm esses objetivos. Tem essas expectativas. Aí o que vai acontecer quando você não atende uma expectativa, quando não tem sua expectativa atendida? Frustração, sentimento de, ninguém me valoriza, as pessoas não me enxergam, mas não percebeu ainda que muitas vezes para alguém enxergar eu preciso dizer, olha, estou aqui, ó, né? Eu preciso me apresentar.
Perfeito. E é essa pergunta que eu queria te fazer agora, né? Como é que a gente reverte esse caminho, então, para quem está nos acompanhando e que talvez seja a sua situação, né? Um profissional competente, entrega resultado, assume responsabilidades, assume os riscos, mas não tem o reconhecimento que merece. Vamos dar aí os primeiros passos, então, o que a pessoa deve fazer? Uhum. Bom, primeiro tomar uma decisão. Não, eu vou correr o risco. Porque se apresentar, você corre um risco. Quando você se apresenta, você se expõe. Tem a ver com exposição. Eu começo a me mostrar mais, mostrar o que eu faço, então eu me exponho. Quando a gente se expõe, você está sujeito a julgamento. E é o que muita gente tem medo, do julgamento dos outros. Então, a primeira coisa que nós precisamos quebrar dentro de nós é esse pensamento, é esse auto-julgamento. E se as pessoas me julgarem? Então, primeiro é tomar a decisão, eu vou lidar com isso. E eu dou importância porque as outras pessoas falam. Claro que eu dou importância, a gente precisa dar importância, mas talvez dar menos importância. E eu tomar a decisão. Não, eu vou, a partir de agora, eu vou participar mais, eu vou me comunicar mais, eu vou me expressar, eu vou me aproximar de pessoas que vai ser importante para mim, porque uma coisa assim, não é só competência técnica, não é só comunicação, mas as oportunidades, muitas vezes, e você vai se lembrar se você tiver relacionamentos estratégicos, se relacionar com as pessoas certas. Se você nunca conversa, ou poucas vezes conversa com pessoas que, por exemplo, estão no comando, que têm influência, se você não se aproxima, não se relaciona com essas pessoas, provavelmente, poucas vezes elas vão se lembrar de você. Agora, se você se relaciona, então talvez uma das primeiras coisas que você deva fazer é pensar um pouquinho. Bom, no meu ambiente, no meu grupo, na minha equipe, na minha organização, de quem eu deveria me aproximar mais? De quem talvez eu deveria me afastar um pouquinho? E me aproximar, conversar com essas pessoas sobre o quê? Muitas vezes não é sobre os meus interesses, mas sobre os interesses da organização, da empresa, do próprio líder. E fazer com que ele perceba que ele pode contar comigo, que eu estou aqui para somar, que eu estou aqui para fazer a diferença sem querer ser salvador, sem querer, mas estar à disposição. Então, talvez essa aproximação estratégica, ela vai te dar uma vantagem, ela vai fazer com que as pessoas se lembrem no momento que oportunidades surgirem. Né? É comunicação, é relacionamento, é sim cada vez mais a competência técnica, sim, né? Mas tem essas outras questões. É você estar disposto a lidar com julgamento, com talvez pessoas que não vão querer te desfazer aquilo que você... o valor que você tem. Por isso aquela situação, né? Primeiro, para que eu possa falar para as outras pessoas do valor que eu tenho e do valor daquilo que eu faço, eu preciso ter consciência desse valor, acreditar nisso. E porque não é só, muitas vezes, falar também das tarefas, daquilo que eu executo, daquilo que eu realizo, mas do quanto isso é importante. Né? Então, começa por aí. Começa por aí, muito bem. E olha só que ricas dicas, que riqueza de insights, de orientações que o Erno passou aqui nesse programa, onde a gente está falando aqui de pessoas que são talentosas, que entregam resultados, mas que são ainda invisíveis no mercado de trabalho. Erno, se você nos trouxe tanta orientação legal e tanta coisa que a gente já pode sair aplicando na prática, imagina então a mentoria contigo. Você quer falar um pouquinho como é que é construída essa mentoria? Justamente, Juliana, a mentoria, então, é justamente para mim te ajudar a entender o que é que está impedindo, o que é que está limitando o teu crescimento, limitando você e te afastando dessas oportunidades, o que é que está te escondendo, por que é que você está aí não sendo visto e lembrado nesses momentos. É falta de entrega, é falta de... Você não está conseguindo gerar valor.
Então nós vamos olhar para isso. Não, você está conseguindo gerar valor, você entrega muito, mas não está aparecendo essas entregas, esse valor não está sendo percebido, então nós vamos cuidar de criar estratégias de como você pode comunicar isso. Então a mentoria ela é um direcionamento, te direcionar para aquilo que você pode fazer, para que então você seja percebido, você seja esse profissional que sai do anonimato, que sai deste apagão, que deixa de ser um profissional que está apagado aí na visão das outras pessoas e surja como alguém que é visto, que é lembrado, que é considerado, que é respeitado por aquilo que você faz, por aquilo que você entrega. Então a mentoria pega você pela mão e te ajuda a entender esse processo e criar uma estratégia para você mudar essa realidade. Perfeito, ficou interessado? É só seguir o Erno Menzel lá no Instagram, @ErnoMenzel, nas redes sociais, fazer contato e se informar mais sobre essa mentoria aí. Mas esperamos de coração, né, Erno, que você aí de casa tenha gostado dessa conversa, desse bate-papo. Eu tenho certeza que trouxe ideias, trouxe sugestões e dicas que você pode aplicar hoje mesmo aí no seu dia a dia e melhorar a sua entrega e ser mais visto de um jeito positivo, de um jeito, né, voltado aí para o teu crescimento. Esse foi o episódio de número 10 do Inteligência Profissional. Pode mandar suas sugestões também, né? Aceitamos sugestões, Erno? Sim, né? Exatamente, são sempre bem-vindas. Muito bem. Valeu, então, Erno. Obrigada mais uma vez pela parceria Juliana, aqui. obrigado. Você de casa. Até o próximo programa. Um abração.